Você imagina uma guerra nuclear iminente pairando sobre o Oceano Pacífico, com um ditador volátil como Kim Jong apertando o botão? O Livro Branco de Defesa do Japão de 2025 revela que a Coreia do Norte é mais poderosa e imprevisível do que nunca, desenvolvendo mísseis regularmente e aliando-se com a Rússia e China, uma das 9 potências nucleares do planeta. O que aconteceria se essa nação imprevisível direcionasse sua fúria contra o Japão? Poderíamos ver vitória devastadora ou colapso total de um império? Impossível prever o resultado de uma guerra hipotética como essa, mas comparar forças militares oferece visão educativa poderosa. Nas últimas comparações militares, o Japão e a Coreia do Norte se destacam em pistas opostas. A Global Firepower, organização americana especializada em 145 nações modernas, analisa fatores como mão de obra militar, finanças, logística e equipamento em rankings anuais. Em 2025, o Japão ocupa o segundo lugar global, à frente de Brasil e Reino Unido, mas atrás de potências como França, Alemanha e Israel em algumas categorias. A Coreia do Norte, por sua vez, está em 34º lugar, entre Argentina, México e Nigéria. Rankings não capturam tudo. Países com arsenais nucleares sobem automaticamente na lista, mas terrenos planos favorecem tanques em guerras terrestres. Conforme os detalhes emergem, as diferenças dramáticas entre essas duas nações se revelam, com o Japão mantendo superioridade crítica em certos aspectos, enquanto a Coreia do Norte depende de vantagens brutas. Como reagiríamos a uma Coreia do Norte munida de recursos limitados? Compelida a inverter a força em intimidação? Explorando capacidades humanas, o Japão brilha com talento abundante. Com mais de 123 milhões de habitantes, é a 12ª população maior do mundo, oferecendo 1,1 milhão de jovens recrutáveis anualmente. A Coreia do Norte, com 26 milhões, limita-se a 420 mil disponíveis, devido às restrições econômicas severas. Mas a Coreia do Norte, sob regime comunista muscular, constrói uma força maciça para amedrontar inimigos como Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, ouvindo ruídos de foguetes primordiais e cheirando óleo queimado em exercícios enduros. No Japão, um passado pacifista molda a defesa. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o artigo 9 da Constituição renuncia à guerra, proibindo força em disputas internacionais e impedindo grandes exércitos, exceto uma força de autodefesa. Recursos vão para medidas defensivas puras, protegendo cidadãos e infraestrutura, não invasões. Recentemente, tentativas interpretam o artigo 9 para reforçar capacidades militares diante de tensões regionais, equilibrando defesa com realismo. Num conflito hipotético entre Japão e Coreia do Norte, números de tropas podem importar pouco, sem fronteiras terrestres separadas pelo Mar do Japão. Como a Coreia do Norte enviaria milhões de soldados para território japonês sem transporte aéreo massivo ou navios? Sem conexão terrestre direta, uma invasão pareceria tentativa louca, mas forças especiais provam devastadoras. Historicamente, 60 mil soldados sul-coreanos caçaram 20 agentes norte-coreanos em 1996, após infiltração submersa, sentindo tensão no ar salgado e passos silenciosos. Em 1968, 31 agentes quase executaram atentado contra o presidente sul-coreano, seus passos fantasmagóricos ecoando pela noite. Agentes da Coreia do Norte, veteranos da guerra ucraniana ao lado da Rússia, poderiam infiltrar Japão, causando pânico com assassinatos visados. Seria o caos absoluto, com explosões súbitas abalando prédios altos, fumaça acre pairando. Felizmente, o Japão traça planos contra incursões especiais, treinando com aliados próximos como os Estados Unidos. O plano de Operação 5055 detalha respostas conjuntas, mobilizando forças para resguardar locais estratégicos e infraestrutura vital. Após incidentes especiais, frustração ecoa com sirenes à distância, mas o plano japonês oferece esperança de contenção. Mesmo com exército maior, a Coreia do Norte lutaria para alavancar pleno potencial num território hostil. Focando forças terrestres, a Coreia do Norte ostenta números impressionantes para seu tamanho. Mais de 4.300 tanques, 18 mil veículos blindados, 2.000 sistemas de artilharia e 1.500 lançadores móveis. O Japão mantém poucos como Igedin 500 tanques, 600 artilharia e 50 lançadores, mas 32 mil veículos blindados. A diferença reflete visões opostas. Coreia do Norte acumulando poder para intimidar, Japão priorizando defesa avançada, como sistemas antiaéreos mundiais e mísseis interceptadores.
Em papel, a Coreia do Norte parece superior numericamente, mas guerra envolve qualidade, não só quantidade. Seus tanques antigos como o T-34 da Segunda Guerra Mundial, T-54, 55 e chineses tipo 59 ou soviéticos T-62, décadas obsoletos, chocariam contra modernos. Modelos domésticos como Choma-Ho e Songun-Ho, secretos e limitados por recursos, chamam crítica de armadilhas mortais. Com armaduras fracas e armas deficientes frente a M1A2 Abrams dos Estados Unidos ou K2 Black Panther sul-coreano. Seria um espetáculo de metal rangendo e motores roncando fracamente? O Japão, ao contrário, confia no moderno tipo 10, quarta geração da Mitsubishi Heavy Industries. Leve, ágil em terrenos montanhosos e urbanos, equipado com canhão poderoso de 120 mm, carga automática relâmpago e armadura composta, além de redes batalhadoras. Adequado para a defesa, venceria facilmente tanques norte-coreanos numa batalha terrestre direta em solo japonês. E arrastar tanques através do mar do Japão? Logística caótica, ondas violentas batendo contra convoys sobrecarregados. Num confronto marítimo, Japão dominaria ar e mar, afundando vasos sul-coreanos com estrondos explosivos, aviões espiralizando em chamas caídas. Coreia do Norte enfrentaria humilhação total, sua força colossal presa em terra, incapaz de cruzar águas traiçoeiras. Mas o que aconteceria se poucos agentes especiais penetrassem linhas defensivas, virando tudo de cabeça para baixo em reviravolta surpreendente, provando que imprevisibilidade define guerra? Após anos de silêncio e postura pacifista, o Japão está em uma encruzilhada. Seus estrategistas avaliam a ameaça crescente na região. Com uma população de mais de 123 milhões, o Japão é uma potência militar moderada, mas altamente preparada. Em contraste, a Coreia do Norte, com apenas 26 milhões, ostenta um arsenal de guerra que impressiona, mais de 4.300 tanques, 18 mil veículos blindados, 2.000 sistemas de artilharia e 1.500 lançadores de foguetes móveis. Será que essa força consegue ameaçar o Japão? Imagine o som de estrondosos tanques soviéticos antigos a modelos como o T-34, T-54 e T-55 ainda operando, décadas após sua criação. Esses veículos enferrujados e desatualizados representam uma ameaça de fachada, enquanto o fogo de sua artilharia ecoa pelos vales. Mas o que realmente importa? A qualidade das armas ou quem sabe usá-las de forma eficiente? E aí estão os modelos domésticos de Pyongyang, como o Chonmalyo e Songun-ho, que permanecem em segredo, mas que podem esconder surpresas perigosas em seu interior. Se algum conflito explodir, a vantagem do Japão será seu território e forças aéreas e navais apoiadas por tecnologia de ponta. A partir do momento em que os soldados de Kim Jong tentarem invadir, eles enfrentarão uma resistência implacável. Os porta-aviões japoneses com seus aviões Yak-141 prontos para agir, e os sistemas de defesa antimísseis que parecem proteger cada rua, cada ponte, tudo pronto para repelir qualquer ataque. Por outro lado, os soldados norte-coreanos treinados em operações clandestinas, continuam sendo uma ameaça silenciosa. Desde tentativas fracassadas de infiltração, até operações especiais em solo estrangeiro, seu potencial mortal é assustador. Históricos incidentes como a tentativa de infiltração submarina em 1996, revelam que seu exército pode ser tanto uma força de invasão quanto uma sombra, pronta para criar o caos. E se uma guerra realmente começar? Como o Japão responderia? Com estratégias elaboradas, treinamentos constantes, e planos de emergência milimetricamente ajustados, as forças japonesas estão preparadas. Elas sabem que nenhum invasor consegue superar seu poder tecnológico, sua estrutura de defesa e sua experiência de décadas de paz forçada. Mas o que aconteceria se a Coreia do Norte, desesperada por obter reconhecimento, tentasse uma ofensiva surpresa? Será que o silêncio de sua força convencional esconde um ataque devastador à porta do Japão? Os números dizem tudo, mas a verdadeira guerra será travada nas estratégias, na inteligência, na capacidade de sobreviver, e acima de tudo, na imprevisibilidade do que pode acontecer. O mundo está de olhos atentos. E o que se esconde nas futuras batalhas? Talvez uma simples fagulha acenda uma guerra que ninguém queria, mudando o rumo da história para sempre. Com base no artigo 9, o Japão adotou uma postura totalmente pacifista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa disposição está ligada à sua Constituição, que renuncia oficialmente à guerra e impede o uso da força para resolver disputas internacionais.
O país não constrói forças militares pesadas, limitando-se a uma força de autodefesa. Essa força tem o objetivo de proteger a nação, suas pessoas e infraestrutura, sem ações ofensivas contra outros países. Nos últimos anos, há tentativas de reinterpretar o artigo 9, permitindo que o Japão fortaleça suas capacidades militares. Especialmente em um momento de tensões crescentes na região, isso se tornou uma questão vital. Mas se algum dia o Japão fosse atacado, não ficaria de braços cruzados. Uma resposta massiva seria inevitável, com produção de planos e estratégias de imediato. Apesar de a Coreia do Norte possuir um exército numeroso, a logística seria um obstáculo quase intransponível. Como existe uma vasta distância marítima, seria difícil para o norte amassar uma força significativa no solo japonês. Eles precisariam de centenas de aviões de transporte, embarcações e apoios logísticos para movimentar uma quantidade relevante de tropas e equipamentos até a ilha. Sem isso, seu avanço fica praticamente impossível. Por outro lado, o Japão detém a vantagem do território. Com forças aéreas e navais impressionantes, pode neutralizar qualquer invasor. Seus marinheiros e pilotos dariam um zara brutal na marinha coreana, afundando embarcações e derrubando aviões antes mesmo de chegarem perto do país. A marinha japonesa, com seus modernos navios de guerra e caças ágeis, atuaria como uma muralha. Porém, mesmo com a disparidade numérica, uma pequena elite coreana, suas forças especiais, poderia causar danos irreparáveis. Como um exemplo, após o incidente de infiltração de submarinos em 1996, foram necessários 60.000 soldados sul-coreanos para capturar apenas 20 agentes norte-coreanos. Em 1968, uma força de apenas 31 soldados especiais quase assassinou o presidente sul-coreano. Essas unidades altamente treinadas são misteriosas, letais e difíceis de detectar. Se algum deles entrasse no Japão, poderia sem dúvida provocar o caos, tentando assassinatos de figuras políticas importantes ou sabotando instalações estratégicas. Essas tropas trazem lições de guerras recentes, como seu envolvimento na Ucrânia, onde apoiaram a Rússia com uma pequena parte do enorme exército norte-coreano. E você já se perguntou até que ponto o Japão está preparado? Como suas forças se defenderiam de uma invasão surpresa? Quais estratégias secretas eles podem estar preparando para um confronto de verdade? O futuro reserva uma batalha que ninguém deseja prever, mas que certamente mudaria a história da região para sempre. Você pode acreditar que a Coreia do Norte, com seu arsenal volumoso, supera o Japão em terra? Pois bem, nossos guerreiros invisíveis treinados nas sombras da guerra na Ucrânia, carregam experiências cruéis. O aroma de pólvora ainda gruda em suas memórias, enquanto o som de botas pisando neve rangeria nossos ouvidos. Quem sabe quais terrores eles poderiam desatar se invadissem o território nipônico? E se de repente, o Japão não apenas se defendesse, mas humilhasse esses invasores com estratégias surpreendentes? A Coreia do Norte conta com mais de 4.300 tanques e 18.000 veículos blindados, parece imbatível, não é? Mas o Japão, fiel à sua defesa passiva, prioriza qualidade sobre quantidade. Sinta o contraste. O frio metal dos tanques coreanos antigos rende sob o peso da história, enquanto os do Japão deslizam ágil como fantasmas. Reviravolta chocante. Apenas uma pequena força especial norte-coreana quase assassinou um presidente sul-coreano no passado. Imagine a tensão no ar, o cheiro de medo misturado ao sal do mar. Como o Japão lidaria com isso, e seria o suficiente para frustrar os planos de Pyongyang? Desafiando a aparente superioridade em números, o Japão incentiva operações defensivas incomparáveis. Junto aos aliados americanos, eles treinam incessantemente, com planos como 5.055 prontos para ativar. Visualize bases ligando os motores de jatos ecoando no céu, e o toque tátil dos botões que mobilizam defesas estratégicas. Mas e se uma incursão especial escapasse, causando caos devastador? O que aconteceria se métodos imprevisíveis triunfassem sobre a força bruta? Deixando Kim Jong humilhado em sua própria arrogância? No papel, a Coreia do Norte pareceria mais forte com 2.000 sistemas de artilharia e 1.500 lançadores móveis. O Japão responde com modestos 600 sistemas e 50 lançadores, mas protagoniza a revolução com 32.000 veículos blindados. Pergunte a si mesmo, sentimos o impacto de explosões distantes sacudindo nossa visão? O suor frio na pele ao pensar em mísseis interceptores. Mas uma mudança inesperada. Tanques coreanos como o T-34 da Segunda Guerra Mundial fracassariam contra o moderno tipo 10 japonês, balançando tecnologias ultrapassadas.
E se essa desvantagem for o prenúncio de um colapso total para Pyongyang? A qualidade prevalece e o Japão brilha aqui com defesas aéreas de ponta, ignorando frotas de tanques. Rememore o som de sirenes alertando invasões, o gosto amargo de pólvora no ar úmido do mar do Japão. Você sabia que tanques norte-coreanos, incluindo T-54, 55 e tipo 59, parecem armadilhas mortais? Humilhante, não? Agora, imagine o tipo 10 japonês com canhão de 120 mm e mobilidade impressionante, esmagando qualquer ameaça enviada pelo mar. Mas será que essa mobilidade seria o suficiente para evitar uma reviravolta onde mesmo uma pequena força especial alterasse o destino? Explorando armas domésticas como o Chonmalho, Pyongyang guarda segredos sombrios sobre suas capacidades. O barulho de engrenagens velhas ressoa, enquanto mãos calejadas tocam blindagens frágil, cheiro de óleo velho permeando hangares secretos. Em um conflito direto no solo japonês, o tipo 10 venceria qualitativamente. E se logísticas impossíveis para cruzar o mar condenassem o invasor a uma derrota risível, deixando o ditador coreano exposto como um fracasso patético? O que revelaria tal cenário sobre o verdadeiro poder no Sudeste Asiático? Imagine um conflito de proporções épicas, onde armas antigas se enfrentam com tecnologia de ponta. Você consegue imaginar que enquanto o mundo evolui, certos exércitos ainda apostam em modelos que parecem ter saído de uma guerra há décadas? Mas a verdade é que o que parece velho, às vezes, tem sua própria estratégia oculta, enquanto outros avançam com armas modernas e táticas refinadas. Vamos começar com o exército norte-coreano. Para muitos, sua força é uma repetição de batalhas do passado. Seus tanques como o soviético T-34, que marcou a Segunda Guerra Mundial, ainda estão em operação. Além dele, há grandes estoques de T-54 e FEN-55 e modelos chineses Type 59. Mas há um problema, esses veículos têm décadas de uso. Será que podem competir com os modernos tanques de última geração, como o M1A2 Abrams dos Estados Unidos ou o sul-coreano K2 Black Panther? Analistas afirmam que o armamento norte-coreano é uma verdadeira armadilha mortal. Seus tanques são considerados esqueleto de guerra, com blindagem fraca e armas antiquadas. No campo de batalha, eles pouco mais representam que relíquias de uma era esquecida. Mesmo assim, o líder Kim Jong mantém uma paranoia de poder, investindo em modelos que parecem mais uma lembrança do passado do que uma ameaça real. Por outro lado, o exército japonês, há décadas, segue uma postura pacifista. Sua constituição, especialmente o artigo 9, impede uma ofensiva massiva. Contudo, o Japão investe pesado em defesa, especialmente na marinha. Sua frota naval é uma das mais fortes do mundo, projetada para proteger suas ilhas e suas águas. O que realmente coloca o Japão em vantagem é seu poder marítimo. Como uma nação insular, a defesa do mar é vital. Mesmo com uma postura defensiva, eles desenvolvem tecnologia de ponta, como porta-aviões de vigilância, e suas forças podem bloquear qualquer invasão marítima. O movimento de uma frota norte-coreana, por exemplo, seria como tentar atravessar uma parede de fogo, quase impossível sem um custo devastador. Agora, imagine o caos se uma tentativa de invasão acontecesse. Transportes carregados de tanques, por sua vez, enfrentariam o desafio de cruzar o vasto mar. Os marítimos japoneses, com sua vasta experiência e modernidade, poderiam interceptar e destruir embarcações antes que elas chegassem ao território. Já os soldados especiais norte-coreanos, treinados para missões rápidas, poderiam tentar infiltrações, ataques surpresa, causando pânico e destruição. Um exemplo claro de sua eficácia? Após uma tentativa de infiltração de submarinos em 1996, foi preciso mobilizar cerca de 60 mil soldados sul-coreanos para eliminar apenas 20 agentes infiltrados. Ainda mais alarmante foi uma operação de 1968, quando apenas 31 soldados especiais quase assassinaram o presidente sul-coreano. Esses feitos revelam a habilidade dos especialistas de Yonjan, capazes de criar caos num instante. Mas o Japão se preparou. Com exercícios constantes ao lado dos Estados Unidos, possui planos táticos minuciosos, como a Operação Plano 5055. Se a Coreia do Norte cruzar a linha, as forças japonesas e americanas atuarão rapidamente, protegendo infraestrutura e bairros civis. A logística, embora complexa, favorece Japão, que tem um arsenal altamente preparado para repelir qualquer avanço. E na questão de força terrestre,
Apesar de North Coreia possuir mais de 4.000 tanques, muitos são obsoletos, do modelo soviético T-62 ou híbridos desconhecidos, lentos e frágeis. Japão, por sua parte, usa o Type 10, um tanque de quarta geração com tecnologia avançada, agilidade e uma poderosa arma de 120 mm. Mesmo com menos unidades, sua qualidade supera qualquer força antiga da Coreia. No mar e no ar, o cenário também é desfavorável para Yonjan. A Força Aérea Japonesa, com seus caças de última geração Yak-141, além de seu poder naval com porta-aviões de reconhecimento, permite a defesa de suas águas. Taticamente, eles podem evitar o confronto direto, lançando ataques de surpreendente precisão e velocidade. Se uma guerra realmente acontecer, a pergunta que fica é: quem terá mais chance de vitória? A resposta parece clara. A antiga força de Kim Jong-un, com seus veículos enferrujados, será rapidamente superada pela tecnologia avançada, pelo treinado e pela estratégia coordenada do Japão. Essa é uma batalha de tecnologia contra relíquias, de uma força convencional moderna contra armas do passado. Mas o mais assustador é saber que por trás de toda essa história, há uma ameaça real, oculta na poeira de tanques velhos e nas águas silenciosas do mar do Japão. Você já se perguntou por que a tensão entre Japão e Coreia do Norte nunca foi tão alta? Com forças militares em rápida evolução e uma corrida armamentista silenciosa, o cenário se torna cada vez mais assustador. Imagine a possibilidade de um conflito que pode mudar tudo em questão de minutos. Mas quem realmente está preparado para dar o primeiro passo? A resposta pode surpreender você. O Japão sempre foi uma nação marítima, dominando as vastas águas que o cercam. Sua marinha é uma das mais avançadas do mundo, cerca de 24 submarinos modernos, mais de 40 destroyers, 4 porta-helicópteros, além de brigadas especializadas e dezenas de embarcações de guerra contra minas. O que impressiona é a qualidade e o poder dessas embarcações. Mesmo com uma força relativamente pequena, seus navios possuem alta tonelagem, podendo tanto se defender quanto causar dano significativo ao inimigo. Seus sistemas de guerra anti-submarino e contra minas estão entre os melhores do planeta. Já a Coreia do Norte possui uma marinha maior, com estimativas chegando a aproximadamente 500 navios, segundo algumas fontes confiáveis. Mas aqui está o detalhe crucial: a maior parte dessas embarcações é antiga, remanescente da era soviética. Muitas são pequenas, ideais para rios e águas rasas, mas praticamente ineficazes no combate em alto mar. Se o objetivo fosse uma invasão prolongada, a marinha norte-coreana não conseguiria sustentar uma ofensiva eficaz contra as forças navais japonesas, que dominam os mares com tecnologia de ponta. Seus navios mais modernos, como submarinos, poderiam identificar e eliminar rapidamente qualquer ameaça antes mesmo de se aproximar da costa japonesa. Imagine o som das hélices cortando as ondas, o cheiro de óleo queimado nas garrafas de combate, enquanto as forças japonesas monitoram cada movimento com seus sistemas avançados. Com sua superioridade naval, o Japão poderia bloquear qualquer tentativa de invasão marítima, usando suas embarcações de elite para neutralizar a ameaça antes que ela se torne real. E a Coreia do Norte, com suas forças envelhecidas, enfrentaria uma batalha quase impossível de vencer. Você consegue imaginar a tensão no ar? A luta que se desenha no horizonte? A única certeza é que enquanto a marinha japonesa permanece imbatível, a marinha norte-coreana depende de velhos barcos e estratégias ultrapassadas. O resultado? Uma derrota quase garantida para qualquer força que tente desafiar o poder das águas do Japão. E se a guerra explodir amanhã? Quem terá a força necessária para vencer essa batalha silenciosa, mas crucial, pelos mares? A resposta pode estar no peso, na qualidade e na tecnologia, ou na esperança de que o inimigo seja insuficiente para cruzar o oceano. A verdade? O oceano pode guardar segredos mortais, e a próxima guerra, talvez, não seja tão distante quanto pensamos. Imagine um cenário onde a superioridade naval de um país pode impedir qualquer avanço inimigo. As forças navais japonesas, com suas fragatas, destroyers e submarinos de última geração, identificam e neutralizam ameaças antes mesmo de se aproximarem das costas. É uma muralha impenetrável que torna quase impossível qualquer tentativa de desembarque ou ataque marítimo por parte de forças inimigas. No entanto, o que acontece quando o inimigo depende exclusivamente de mísseis? Aqui entra uma reviravolta chocante. Apesar de sua força naval imbatível, o Japão sabe que não pode depender apenas de suas capacidades aéreas e marítimas para proteger toda a nação.
As forças de mísseis de Pyongyang representam uma ameaça real, mas somente se conseguirem surpreender e atacar pontos estratégicos com precisão quase cirúrgica. E a surpresa é justamente onde os coreanos podem tentar uma jogada de mestre. Eles precisam de um golpe rápido, certeiro, antes que as defesas japonesas possam reagir. Mas essa estratégia tem seu lado completamente imprevisível. Mesmo com suas forças arrasadoras de mísseis, será que conseguirão um impacto decisivo? Ou as potentes forças de defesa do Japão, treinadas por anos para cada movimento inimigo, irão bloquear cada tentativa? Enquanto isso, a batalha aérea revela uma vantagem clara para os japoneses. Com mais de 1.400 aeronaves, incluindo caças Stealth de última geração como o F-35, eles dominam o céu. Seus caças modernos, carregados de sistemas avançados, sobrevoam os ares com precisão letal. Em contrapartida, a frota aérea da Coreia do Norte é composta principalmente por aviões antigos, muitos com mais de 80 anos de uso. Modelos soviéticos e chineses obsoletos e lentos que parecem saídos de um passado distante. Imagine o barulho do motor de um caça japonês rompendo o silêncio no céu, enquanto seus sensores detectam as velhas aeronaves inimigas, quase como se estivesse caçando fantasmas do passado. Para o inimigo, um confronto aéreo contra um adversário modernizado é praticamente uma sentença de derrota. Mesmo que os pilotos norte-coreanos sejam altamente treinados, suas máquinas não conseguem competir com a tecnologia japonesa. Se o combate aéreo é difícil, o que sobra para Pyongyang? Mísseis e mais mísseis. Mas aqui também há uma dúvida que assombra. Será que esses lançamentos precisos e agressivos terão força suficiente para virar o jogo? Ou sistemas antimísseis do Japão, cada vez mais sofisticados, irão interceptar cada uma dessas armas, deixando os mísseis coreanos como projéteis de desperdício? E quando tudo parecia claro, uma questão surge. Se Pyongyang realmente decide usar seus mísseis para atacar, qual será o alvo principal? Será uma tentativa desesperada de causar danos irreparáveis ou uma manobra de distração enquanto prepararam algo maior? A resposta aguarda reviravoltas que ninguém esperava. Afinal, numa guerra moderna, o inimigo mais perigoso não é aquele que você vê, mas aquele que surpreende na hora certa. Ameaças têm se tornado cada vez mais complexas e assustadoras. O país vizinho afirma possuir mísseis capazes de atingir quase qualquer ponto do planeta, viajando a velocidades hipersônicas que evitariam qualquer tentativa de interceptação. Imagine o som de motores rugindo, o cheiro de fumaça de armas de alta tecnologia e a sensação de vulnerabilidade crescente. Mas, será que tudo isso é suficiente para derrubar uma das nações mais preparadas do mundo? Se a Coreia do Norte lançasse um ataque, a única estratégia possível seria um golpe relâmpago, escondido e preciso. Usariam enxames de drones para saturar as defesas japonesas, tentando sobrecarregar seu sistema de proteção altamente avançado. O som nervoso das sirenes, o brilho das luzes estratégicas contra o céu escuro, tudo apontaria para uma tentativa de surpresa. Mas há um grande problema. Japão possui sistemas de defesa de última geração, integrados e conectados, capazes de detectar qualquer ameaça quase instantaneamente. Imagine os radares trabalhando incessantemente a tensão no ar, enquanto os navios com Aegis e as baterias terrestres PAX-3 se preparam para bloquear qualquer ameaça. Uma única missão errada, um míssil que escapa, tudo poderia mudar drasticamente. Mas até onde a Coreia consegue chegar? Ao iniciar um confronto, o primeiro movimento de Tóquio seria interceptar qualquer míssil, seja balístico ou de cruzeiro, usando seus sistemas renomados. As embarcações com radares de última geração e os sistemas de mísseis superfície e ar irem à batalha, protegendo centros urbanos como Tóquio, aeroportos e portos vitais. Ao mesmo tempo, as redes de vigilância estariam fornecendo informações em tempo real, alertando sobre cada movimento no céu. A grande dúvida: quantos mísseis a Coreia do Norte conseguiria lançar antes de serem neutralizados? Talvez um ataque moderado para garantir uma surpresa, seguido de uma ofensiva mais pesada. Mas a resposta definitiva depende do que realmente estaria em jogo. Será que a Coreia do Norte realmente conseguiria superar a tecnologia japonesa? Ou na prática a superioridade do seu sistema de defesa deixaria qualquer drone ou míssil na calada da noite, incapaz de alcançar seu alvo? A resposta pode estar escondida em detalhes sensoriais que poucos imaginam. O calor do disparo, o impacto do rugido do míssil atravessando o ar, a eletricidade que percorre as redes de defesa. É uma batalha de tecnologia, estratégia e resistência, onde a precisão pode determinar o destino de nações inteiras.
E você, o que acha que aconteceria se esses dois gigantes se encontrassem em um conflito real? Quem seria o verdadeiro vencedor nesse jogo de poder, velocidade e inteligência? Em resumo, um conflito hipotético entre Coreia do Norte e Japão teria resultados catastróficos. Se Pyongyang atacasse com mísseis, o Japão estaria pronto para responder com tecnologia de ponta em defesa aérea e naval. Seus sistemas avançados poderiam interceptar a maioria dos ataques, protegendo cidades como Tóquio, portos e aeroportos. A resposta rápida de suas forças aliadas, principalmente dos Estados Unidos, seria decisiva. Outros países aliados, como Coreia do Sul, Austrália e nações da NATO, também se mobilizariam. Contudo, a superioridade militar de Pyongyang estaria longe de garantir vitória. Seus tanques, mísseis e submarinos antiquados pouco poderiam fazer contra a tecnologia moderna japonesa. Uma guerra assim, se começasse, poderia terminar antes mesmo de iniciar, com a ameaça nuclear de Kim Jong mantendo Pyongyang à beira do desastre total. A realidade é cruel. A força de Pyongyang é uma ilusão diante do poder de defensores que estão preparados para agir em segundos. Imagine o som de sirenes de alerta ecoando, o cheiro de fumaça no ar, e uma sensação de impotência avançando. Seria uma noite de pesadelo, onde a fúria tecnológica e as estratégias de defesa se enfrentariam num confronto de vidas e destinos. E surpreendentemente, uma das armas mais publicitadas de Kim, um submarino nuclear, revela-se completamente inútil, uma peça de folclore em meio às realidades brutais da guerra moderna. Mas há uma reviravolta chocante que poucos imaginam. Mesmo com toda a preparação, o verdadeiro perigo não vem de mísseis ou tanques, mas de uma arma esquecida, escondida na sombra do silêncio nuclear. Uma ameaça silenciosa com poder suficiente para destruir tudo. Será que o regime de Kim tem uma carta na manga que pode mudar o jogo? Ou eles estão condenados a perderem tudo por suas próprias ilusões de poder? Essa era a guerra que ninguém quer pensar, mas que pode estar mais próxima do que imaginamos. Fique atento para descobrir se a maior surpresa ainda está por vir, ou se a destruição total é o destino inevitável. No coração de uma região altamente volátil, as tensões entre Japão e Coreia do Norte atingiram um nível assustador. Imagine o som silencioso de mísseis caindo, o cheiro de fumaça no ar, enquanto uma guerra digital se mistura às explosões. A dúvida permanece. Até onde Pyongyang estaria disposto a chegar? E o que aconteceria se um ataque verdadeiramente devastador fosse lançado? Quando pensamos na força de um país, normalmente olhamos para o número de soldados, blindados e armas. Mas a verdade é que quantidade nem sempre significa vitória. Norte-Coreia possui um arsenal de tanques antigos, como o soviético T-34, que já serviram na Segunda Guerra Mundial, e modelos domésticos que causam mais medo do que efeito real. Diversas fontes destacam que suas tropas de elite, treinadas em operações clandestinas, podem causar caos se entrarem em cena. Uma simples incursão de poucos soldados considerados elites pode desestabilizar qualquer nação. E o pior, eles têm experiências recentes de combate, tendo apoiado operações na guerra na Ucrânia. Por outro lado, o Japão permanece firme na sua postura defensiva, pautada pela Constituição que renuncia à guerra. Mas essa teoria de paz é uma fachada frágil diante de uma ameaça real. Desde o fim da Segunda Guerra, o país vem ajustando suas defesas, fortalecendo sua força de autodefesa, equipada com tecnologia de ponta. Imagine o som do vento cortando as ruas de Tóquio, enquanto suas forças marítimas e aéreas se preparam para um possível conflito. A possibilidade de um ataque surpresa de Pyongyang, com seus projéteis hipersônicos e ataques cibernéticos. Não é mais uma hipótese distante. Claro, a logística de transportar armas e tropas através do mar é complicado para Pyongyang, mas as ameaças persistem. Se uma guerra clara fosse desencadeada, o que aconteceria? A Força Aérea Japonesa, com seus caças avançados como o Type 10, seria fundamental. Eles poderiam facilmente interceptar ou destruir os primeiros mísseis antes que causem estragos em Tóquio ou qualquer grande centro urbano. O som dos jatos rasgando o céu, o rugido das explosões e o cheiro de óleo queimado marcariam o início de uma batalha que, na teoria, a Coreia do Norte dificilmente poderia vencer, especialmente com a resposta rápida dos Estados Unidos e seus aliados na região. E mais, enquanto Pyongyang tenta lançar um ataque à poderosa aliança militar dos Estados Unidos, com suas bases estratégicas na região, estaria pronta para agir em minutos. Navios de guerra, aviões de combate como o F-35 e a Força de Reação Rápida estariam mobilizados,
prontos para defender Tóquio e neutralizar qualquer ameaça. Mesmo que uma ou duas armas cheguem ao seu destino, o caos urbano e as perdas humanas seriam devastadores. No entanto, uma resposta massiva com força nuclear colocaria fim a tudo, mas ao preço de um desastre global. Imagine o cenário: uma cidade vibrante, como Tóquio, com seus arranha-céus reluzindo ao sol, sendo tragicamente envolvida pelo fogo e fumaça de uma guerra que, na narrativa real, poucos desejariam vivenciar. E a questão maior: até onde Pyongyang está disposto a chegar? Será que arriscariam tudo por um palco de punição ou seus líderes entenderiam que o confronto direto é uma sentença de extinção? A resposta permanece escondida por trás de nuvens de incertezas, mas uma coisa é certa: o mundo não pode ignorar os sinais de que o conflito ainda pode explodir a qualquer momento. Imaginem um cenário apocalíptico. Será que a Coreia do Norte ousaria atacar o Japão com mísseis nucleares, transformando Tóquio em ruínas radioativas? Esse pesadelo distante, mas real, revela um confronto onde a fraqueza oculta da ditadura de Kim Jong é exposta diante da robustez defensiva do Japão. Você consegue acreditar no quão humilhante seria uma derrota precoce para Pyongyang? Na aposta hipersônica, Pyongyang poderia despejar uma enxurrada de drones e mísseis balísticos supersônicos, voando a velocidades incríveis sobre as ondas agitadas do mar do Japão, com o cheiro salgado do oceano carregado no ar. Imagine o rugido ensurdecedor desses projéteis cortando o céu, enquanto hackers norte-coreanos invadem redes virtuais, tentando sobrecarregar sistemas como uma enxurrada digital invisível. O Japão, berço da inovação tecnológica com gigantes como Sony e equipes cibernéticas de elite, responde com defesas impenetráveis. Mas e se uma combinação de ataque surpresa pegasse Tóquio desprevenido? Um míssil hipersônico escapando, explodindo em um bairro denso, o fedor de fumaça, o tremor no solo sob seus pés esquecidos de multidões correndo, haveria caos, vidas ceifadas em segundos. Quem diria que uma nação tão avançada poderia vacilar assim no começo? Retomando, Pyongyang lança mísseis hipersônicos e drones, enquanto hackers tentam derrubar infraestruturas digitais japonesas, mas o Japão rebate com sua superioridade tech. Mesmo se um projétil escapasse, matando milhares em Tóquio, a resposta seria fulminante. O Japão convocaria os Estados Unidos imediatamente. Com jatos americanos decolando de bases no Pacífico em minutos, o ar vibrando com o estrondo de motores a jato, aliados como Coreia do Sul e Austrália se uniriam, formando uma coalizão inquebrável. Pyongyang, contando com apoio russo ou chinês. Inútil. Eles recuariam para evitar uma guerra global. Mas e se Pyongyang insistisse? Que reviravolta dramática seria Pyongyang forçado a desescalar ou ver seu regime esmagado, provando que eles são um gigante de barro? No resumo devastador para Pyongyang, ataques iniciais norte-coreanos revoltariam a defesa japonesa e aliados, forçando uma retirada covarde. Flashes retornam à vacilação passada, como em 1996, quando 60.000 sul-coreanos caçaram apenas 20 agentes norte-coreanos em território alheio, o suor frio da tensão, o sussurro de esconderijos na selva. Não seria Pyongyang humilhada com seu exército colossal incapaz de atravessar mares sem afundar navios ou ter tanques destruídos? O Japão, com tanques tipo 10 leves e ágeis, manovrando por terrenos montanhosos sob uma chuva torrencial, bateria tudo. Pyongyang tem milhares de tanques antigos como o T-34 da Segunda Guerra, enferrujados e obsoletos, contra a armadura composta japonesa, uma piada trágica. O que Pyongyang faria se seus velhos carros de guerra fossem incinerados em mares profundos antes de desembarcar? Recordando, tanques norte-coreanos, embora numerosos, são relíquias velhas contra a modernidade japonesa. Pyongyang luta com logística marítima. Manpower? Japão domina com 123 milhões disponíveis contra 26 milhões de Pyongyang, recrutando 1,1 milhão por ano. Conflito interno agoniza na Coreia do Norte com deserções e fome, o gosto amargo de arroz ralo nas bocas vazias. Japão, pacifista sob o artigo 9 da Constituição, foca em defesas estratégicas, não ofensivas brutas. Quem imaginaria que Pyongyang, ditadura volátil de Kim Jong, possui armas nucleares mas treme diante de um Japão aliado aos Estados Unidos? Enfim, essa guerra hipotética terminaria rapidinho, Pyongyang fugindo da aniquilação total, provando ser um bluff gigante. E se Pyongyang ousasse nuclear? Seria o fim deles, não do Japão. Arrepios de realidade. O que Pyongyang planeja realmente após essa exposição chocante?